curva a sua cabeça. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, que nós nessa noite venhamos a aprender de Ti, a sermos edificados, a crescermos, a melhorarmos a cada dia. E te convidamos, Senhor, Espírito Santo, a encher esse lugar com a Tua presença. Toma o principal lugar. Me usa, meu Pai, como um instrumento nas Tuas mãos. Fala conosco. Abra o ouvido espiritual do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um tema que precisa ser tocado. Na verdade, toda palavra que está escrita precisa ser tocada de alguma forma para que nós venhamos a crescer. E muitos não gostam. Não dá ibope. Quando a gente prega de oração, intercessão, que é fundamental. E graças a Deus eu estou vendo um povo que ora. Quarta, 1 hora a gente tem aqui de oração. Vai voltar. Domingo pela manhã, 1 hora como foi hoje. Todos os dias à noite nós estamos orando em propósito. Mas são temas que muitas vezes não dão ibope, mas transformam a vida do homem e de uma mulher. E um dos assuntos é esse. Vemos que a soberba e a altivez tem destruído reinados, tem destruído famílias, tem destruído ministérios, tem destruído pessoas, tem destruído igrejas. E a gente vai entender um pouco sobre isso hoje, aprender um pouco. Mas fica tranquilo que nós vamos sair daqui inteiros e melhores em nome de Jesus, amém? A gente tem que crescer. E Deus gerou isso no meu coração no momento que eu peguei a folha, comecei a escrever e tentei outras coisas. E eu quero falar com a igreja. Estamos começando um ano, amém? Um ano aí tremendo. E é difícil até para quem ministra, porque quem ministra está em evidência. E essas 2 palavras atingem muito a líderes, atingem muito a pessoas que estão em destaque, e gera, muitas vezes você não percebendo, e a gente vai diferenciar soberba de altivez, você vai entender um pouco. E que nós vamos sair daqui mais atentos em algumas coisas. Que a Bíblia, o Senhor fala que nós viemos a ser simples como as pombas, mas prudentes como uma serpente. E nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Será que muitas vezes em momentos nossos, dentro de casa, trabalho e tantas coisas, nós nos deixamos levar por um caminho desse? Às vezes, aí, o que acontece? Satanás entra, faz uma destruição e não percebemos. E muitas vezes porque nós deixamos a altivez ou a soberba entrar. E nós vamos aprender um pouco com isso essa noite. Vemos o tempo todo em lares, eu coloquei aqui igreja, pois ninguém cede. Há uma coisa terrível que as pessoas, que quando a gente está em casa, todo mundo às vezes quer levar a razão. Todos nós queremos, muitas vezes, achamos que nós estamos 100% certos em muitas coisas. A gente às vezes, sabe, em qualquer lugar, não estou falando só de igreja não, ninguém quer ceder, todo mundo se infla, mas ninguém se esvazia. E isso acaba acarretando destruição, acaba acarretando, como o texto fala, ruína e queda. Salomão, ele foi um homem tremendamente usado para nos alertar sobre essa situação, e a gente vê isso no decorrer da história bíblica. A gente vê o próprio povo de Israel que foi altivo, largou Jesus, largou o próprio Senhor. A gente vê várias passagens de líderes que foram soberbos e altivos. Eu posso dizer aqui, Saul. Quem não pode se falar disso, né? Quem não pode se lembrar de Saul? Quem não pode lembrar de Faraó, né? Que vê as pragas, foi altivo, Deus falando e ele lá posicionado como ele se fosse mais do que Deus, e colheu a ruína. Quem não pode falar de, vamos lá pensar em tantos personagens. Quem não pode falar de Jeroboão, amado, ele cometeu coisas que muitos líderes não cometeram. Nabucodonosor, quem não se lembra disso?
Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. Eu anotei aqui, Daniel capítulo 4, versículo 30. Chegou um momento que ele falou uma coisa altiva. Ele falou: acaso é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com enorme poder para a glória da minha majestade? Soberbo, altivo. A Bíblia fala que ele foi tratado como um animal. A Bíblia fala que ele foi jogado como um animal e comeu capim, filho. Olha só que coisa. A soberba dele foi tanta que Deus rejeitou aquele momento. E por que não falar de Jeroboão? Jeroboão, ele era um rei. Deus ofereceu coisas grandes para aquele homem, meu irmão. Deus, ele ofereceu 10 tribos para ele. Abra, se você quiser, eu vou abrir aqui. Reis, coloca aí na tela. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 38. Deus ofereceu a ele e falou uma coisa para ele. Ele tinha tudo na mão, ele era a bola da vez, meu irmão. Sabe o que é ser a bola da vez e ter tudo na mão? Deus ofereceu 10 tribos. Foi lá um profeta, ministrou, ele tomou 10 tribos e Deus falou algo para ele. Coloca aqui na tela, 1 de Reis. Está ruim? Está difícil de colocar? Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 38. Olha só. Isso é um assunto para tratar em igreja. Diz assim: e há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos. Aleluia. Só abaixa um pouco, a minha voz é muito alta. E fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Meu irmão, ele ia tratar aquele homem como casa de Davi também. Caramba, estava tudo na mão dele. Aí no capítulo 12, o que ele faz? Me levanta 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e outro em Betel. Levanta sacerdotes que não eram da linhagem de Levi. Esse aqui é o Deus de vocês. Meu irmão, a altivez foi tanta que ele colocou coisa que não era para colocar e se perdeu. Isso você vai vendo no livro de Reis. Cometeu o pecado segundo Jeroboão. Já viram isso? Amaram o que ele fez? Ele quis usurpar Deus, colocar um outro Deus, uma idolatria tremenda. E da onde surge isso? Da onde surge a soberba e a altivez? Nós vamos ver na Bíblia. Abra em Ezequiel capítulo 28. Amados, só os fortes, nós vamos sair daqui melhores em nome de Jesus, mais vazios e mais cheios de Deus. Só os fortes permanecem. A gente precisa aprender, porque isso acontece dentro das nossas casas. Brigas entre homens e mulheres, entre esposa e esposa, confusões, filhos se voltando, se levando. A gente vai saber a origem, saber como tratar isso. A gente precisa para organizar a casa. A Bíblia fala em Ezequiel 28, lá no versículo 1 e 2, diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não Deus, e estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Versículo 14 ao 17:
Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo que estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. É querubim protetor entre as pedras afogueadas. Ou seja, outras versões falam, lá no primeiro versículo, no versículo 2, estima, fala, elevou o seu coração. Houve uma elevação, e Deus fala que encontrou iniquidade. Iniquidade é aquilo que ninguém consegue ver muitas vezes, só Deus. Só Deus ele entra. Iniquidade é algo que os olhos de Deus você pode esconder. Você pode, sabe, amado, pecado é visto, mas iniquidade é aquilo que está dentro de você, muitas vezes. Lá no teu esconderijo, por mais que você faça, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E Deus fala bem claro, aí que está a origem. Quando nós nos elevamos com a soberba e a altivez surgiu de Lúcifer. Deus construiu aquele homem, aquele anjo, aliás, né? De anjo de luz se transformou em anjo caído. E quem te disse que você andando na luz você não pode cair? É só dar uma brecha para a soberba, é só dar uma brecha para a altivez. O orgulho, amado, é o combustível motor de todos os outros pecados. Todos os outros pecados se originam muitas vezes na soberba e na altivez. É o combustível, é o motor principal. Depois vem vários tipos de pecados. Mas eu queria que você entendesse essa noite isso. Eu coloquei aqui, ele quis saber mais do que Deus, ser igual a Deus, e era de luz, e se fez caído, e essa essência passou para os homens, por Adão, o primeiro homem, que se elevou também, que ele conseguiu colocar a essência dele. Mas a Bíblia fala, meu amado, recebe aí Isaías capítulo 2, versículo 11, e diz: um homem, ele fala bem claro o Senhor, os olhos dos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, aleluia, porque os olhos do Senhor será contra todo soberbo, e contra todo altivo, e contra todo que se exalta. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Amado, todo olho altivo e toda altivez cai na presença do Senhor. Só Ele pode ser exaltado, só Ele pode ser glorificado. E Deus fala aqui nesse capítulo de Isaías, capítulo 12, Ele fala que todos os olhos altivos e toda altivez Ele separa. Você vai entender por quê. Tem uma diferença em soberba e em altivez. São palavras sinônimas, são palavras semelhantes. Quando você vai ver a etimologia dela e a origem, elas são muito semelhantes, né? São parecidas, têm a mesma entonação, mas tem um pingo de diferença. Por isso que no versículo, Deus ele coloca, em Provérbios 16, ele coloca: a soberba procede a ruína, e a altivez ele separa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por que o pastor está pregando isso? Para guardar a igreja de tantas situações que acontecem. E quando você vai ver a origem das coisas que acontecem na igreja, tem desrespeito, rebeldia, altivez, é sempre a mesma origem, está aí. Origem luciferiana. E a gente tem que fechar a porta. A gente tem que ser transparente, meu amado. Tem um ditado que se diz, guarda isso no teu coração: quando você é muito transparente, as pessoas se afastam de você, mas quando você é pouco, os falsos se achegam, porque você se torna igual a eles. Você é pouco transparente. A gente tem que falar a verdade. Anda com poucas pessoas, mas com pessoas verdadeiras, que professam o mesmo Deus que você, em nome de Jesus. E tem uma diferença, olha só: soberba e altivez. Soberba é um substantivo e adjetivo. Quer dizer o seguinte: é se sentir superior, arrogante, autoconfiança e demasia em fazer algo. É expressar em atos o que é e o que tem. E eu vejo isso aqui algo mais externo.
autoconfiante, arrogante, ou seja, algo que você faz. Agora, olha só a altivez, que para mim é o pior. Altivez, foi isso que elevou o coração de Lúcifer. Amor próprio, se sentir superior, se achar mais digno em comparação aos outros. Orgulhoso, se concentra em si mesmo. Elevado, se acha mais eleito em ter direitos. Amor próprio, se acha mais digno. Sabe qual a diferença? Isso é mais interno. A altivez é mais interna, por isso altivez de espírito. Ou seja, a pessoa ela olha para você, ela te abraça, ela te dá teu sorriso, mas ela se acha melhor que você. Ela olha para você, ela te dá um tapa nas costas, ela fala: isso aqui, meu amado, eu sou muito mais do que ele. Ela olha para você, meu amado, e através dos olhos altivos ela está te reprovando, te botando para baixo. Ela olha para você com desmerecimento. Poucos veem isso, mas Deus vê. Ela mostra aquilo que ela é, mas você não consegue muitas vezes perceber a altivez da pessoa. Foi o que aconteceu com Satanás. Lúcifer, por você demonstrar iniquidade, ou seja, aquilo que ninguém vê, mas eu vejo, eu estou lá. Muitas vezes, né, eu acho, isso é a minha opinião, a pior coisa que tem é você lidar com pessoa que é altiva de espírito. Por isso já está falando, é interno, é no espírito, é dentro. Ela demonstra muitas vezes com o olhar, mas o comportamento dela, amado, diferente do soberbo, que é arrogante, é autoconfiante, você vê, amado, esse daí, ele é aquele que, amado, aparenta uma coisa externa e por dentro ele é outro. Ele é aquele que se ajoelha, mas o coração dele está de pé. Ele é aquele que até sorri para você, mas não te respeita nada. Ele te critica, ele, sabe, aponta e não tira a trave dos olhos. Essa é a pior espécie. Só Deus sabe. Só Deus olha. Só Deus, ele, sabe, amado, ele consegue detectar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então já começa a entender o seguinte, amado, soberbo é um pouco mais externo, autoconfiante, arrogante. A pessoa te destaca, a pessoa mostra o que tem, ela se amostra melhor que você e você percebe. Agora o altivo, você não consegue muitas vezes ver, ela está rindo, ela está sorrindo, ela está te abraçando, está falando que está contigo, mas ela quer às vezes tomar o teu lugar, ela quer te apontar, ela se acha melhor, ela tem um amor próprio, assim como Lúcifer tinha. Lúcifer tinha um amor tanto por si que ele se achou melhor do que Deus. Ele achou superior a Deus a ponto de querer sentar no trono. E a Bíblia fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu mente, de todo o seu entendimento. E como se cura isso? Como você trabalha nisso, que é um dos maiores problemas dentro de lares, dentro de igreja? Soberba e altivez, que muitas vezes a gente fala que é rebeldia, né? Mas por trás disso aí é o orgulho aflorado, através da altivez, através da soberba. Pessoas que não respeitam, pessoas que olham você como uma autoridade só ali, mas depois, pessoas que são um problema seríssimo. Como você consegue trabalhar nisso? Charles Swindoll é um escritor, ele fala uma coisa tremenda: o orgulho e a altivez se acaba quando você olha os outros superiores a si mesmo. E a palavra de Deus fala isso. Filipenses capítulo 2, versículo 3, fala: nada façais por contenda ou por partidarismo, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. O elixir da cura e da soberba e da altivez é a humildade. Seja humilde, trata os outros iguais, olha para ele. Deus fala para você olhar que aquele ali é um servo de Deus, separado por ele. Respeita as pessoas, não olhe com desdém, não se sinta melhor ou superior às pessoas. Mesmo que você chegue perto dela, você não olha, mas Deus olha dentro de você. E quando ele olha dentro de você, isso é uma iniquidade. Isso é um problema.
que você tem que ser curado. Deus fala no mínimo em Mateus, capítulo 22, versículo 37, Ele fala o quê? Amarás o teu Deus, no mínimo você é igual a Ele, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E depois Ele fala, e o segundo mandamento semelhante a esse: amarás o teu próximo como a si mesmo. Primeira coisa que você tem que fazer é amar todas as pessoas igual a você, como você se ama, e olhar para ela superior a você. Aí o inimigo não tem como entrar. Você está entendendo? Dá glória a Deus? Amado, isso daí é a origem. São os maiores problemas de relacionamento de casais, são os maiores problemas dentro da igreja, de trabalho. E ninguém quer tocar nesses assuntos, mas o pastor toca, porque o pastor está separando uma igreja para subir em nome de Jesus, e nós temos que estar melhores. A gente vai ver isso. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E eu coloquei aqui, visto que Lúcifer se sentiu melhor do que Deus, se amou mais do que Deus. Quando você se ama em demasia, se acha mais digno, você pode incorrer a pecar contra o próprio Deus, visto por Ele que Ele te formou, Ele te fez, Ele te gerou, Ele te construiu, tudo que você é veio dEle. Isso acontece dentro das igrejas. Pessoas entram, a gente constrói, a gente forma, a gente dá aula, a gente instrui, a pessoa se eleva, vai contra você e leva 10. Altivez. A pessoa diz, você dentro da sua casa, você dá tudo para o teu filho, dá comida, instrui, dá escola, dá vestimento. Daqui a pouco ele se volta contra o próprio pai e contra a própria mãe, biblicamente falando. Sem altivez, por mais razões que ele tenha. A gente tem que respeitar, porque a própria Bíblia fala em Mateus capítulo 10, versículo 24, fala: um discípulo não é maior do que o seu mestre, e nem um servo é maior do que o seu senhor. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre, e o servo ser igual ao seu senhor. Isso é bíblico. Olha os outros com o mesmo amor que você tem por você. Olha os outros com o mesmo carinho. Respeite. Quando você subir no altar, em vez de você se inflar, amado, se diminua. Respeite. Quando Deus te dá alguma coisa para fazer, Ele tem que encontrar vazio em você para Ele poder te habitar, meu irmão. Você não pode se encher, se elevar. Quantos perderam a sua posição perante os olhos de Deus, apesar de ter um título? Perderam. Nesses dias eu escutei um diácono conhecido, que ele falou que no final de ano, na sua igreja, estava cheio de carro estacionado, de pastores. Ele estava tirando serviço, e nessa conversa, chegou outros pastores que sorriem dentro do templo lá. Ele queria uma vaga, falou: vocês têm que dar um jeito. Brigou com o diácono: mas pastor, todas essas vagas aqui estão ocupadas por pastores, como é que eu faço? Não, você tem que dar um jeito, a minha vaga tem que estar aí, eu tenho que estar. E o próprio diácono: o senhor vai estragar o meu serviço. Não foi um nem dois, não, foram uns 3 pastores. Queria que tirasse outros carros de outros pastores para botar o dele, meu amado. A Bíblia fala, meu amado, sai do teu primeiro lugar, lá das primeiras fileiras, vai para a última, porque Deus vai te honrar, meu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor, glorifica a Ele. Como é que o rapaz tirando o serviço ia tirar os carros para botar daquele pastor soberbo, altivo? E ele falou na cara do pastor: pastor, eu tenho que aprender do Senhor, não eu ensinar o Senhor. Meu mano, minha cara ia cair no chão. Isso é triste saber disso. Nós somos aqueles que ensinam, aqueles que orientam, aqueles que as pessoas olham para você, meu amado. Todo líder da casa do Senhor, meu amado, eu falo isso desde o altar até aí, vocês são, aleluia, exemplos a serem seguidos. Não é só o pastor, é por isso que Deus te escolheu. Então se esvazia e glorifica o Senhor, seja cheio de Deus, mas vazio de si próprio. A gente precisa se esvaziar. Você está entendendo? Dando glória a Deus?
Aleluia, e a gente vê isso na Bíblia, amado. Nesse versículo Deus fala que o discípulo, ele não pode ser maior do que o seu mestre, nem ser maior do que o seu Senhor, e ele fala para ser igual. No fundo, sabe o que Jesus estava falando para os apóstolos? Ele estava falando, isso tudo que eu estou passando aqui, vocês também, se quiserem me seguir, se quiserem ser parecidos comigo, se quiserem, aleluia, serem chamados de filhos, de irmãos, aleluia, vocês vão pagar um preço, vão te criticar, vão te apontar, vão rejeitar você, mas que isso não saia de você, que você não rejeite ninguém, que você não critique ninguém, que você não se sinta melhor que ninguém, porque a finalidade de vocês é ser parecido comigo. É por isso que nós somos separados, sabe para quê? Para Deus trabalhar na tua vida e na minha, a gente se esvaziar. Muitas vezes não vai ser, meu irmão, vitória, muitas vezes não vai ser que você vai ganhar coisas grandes, mas uma coisa eu sei, quanto mais você esvazia, mais você fica cheio de Deus, mais Deus vai te separando, mais Deus vai te usando, aleluia, mais você vai sendo carimbado com a passagem do céu, aleluia. A própria Bíblia fala uma coisa tremenda, meu amado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Eu coloquei aqui, eu quero que você receba isso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que através da sua pobreza enriquecesses. Jesus se esvaziou por você, aleluia. Você hoje é rico, faça isso por Ele, se esvazie, aleluia. Nós precisamos nos esvaziar para que o Senhor possa encher. Nós precisamos, aleluia. Jesus se esvaziou. Ele tomou forma de servo, e Ele espera isso de você e de mim. Sabe por quê, meu amado? Se você ler na Bíblia, o grande problema de todas as nações, de todos os reis que se voltaram contra Deus e pecaram, foi a altivez, foi a soberba pelo que eles eram. E a Bíblia fala uma coisa tremenda, meu amado: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque, aleluia, aleluia, tomarão o reino dos céus. Presta atenção, muitos querem estar na igreja, amado. O maior bem que você tem não é o teu carro, não é, aleluia, o seu apartamento, não é a sua casa, aleluia. Tem um reino te esperando, uma cidade no céu. Isso é o maior presente que a gente pode ter. Lúcifer, ele se elevou pela altivez de espírito, e Jesus se esvaziou pela pobreza de espírito. Humildade, simplicidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que estender a mão. As pessoas têm que ver essa diferença na gente, porque tudo começou, meu amado, com amor e esvaziamento. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz, e para isso, Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus te convida essa noite a se esvaziar, a colocar todo o eu, a colocar toda a sua arrogância, a prepotência. Você se levantou contra o seu esposo, amado, a esposa se levantou contra o marido. Toda a arrogância, toda a prepotência, todo o achismo, todo o eu, Jesus te convida a se esvaziar e cravar na cruz essa noite. Quem toma posse disso? A gente precisa se esvaziar a cada dia, para que Deus possa ocupar espaço e te usar. Sabe quantas pessoas perdem oportunidades com Deus? Deus dá uma coisa, ele se eleva, entra em iniquidade, já era. Deus para de usar aquela pessoa. Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 7, versículo 22, abra aí na sua Bíblia. A Bíblia diz,
Porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai o pecado, a iniquidade. Você pode esconder de todo mundo, mas Deus está vendo. Sabe o que aconteceu com esses homens, no meu entendimento? Eles se elevaram mais do que eram, se incharam. Profetizo, expulso. Deus falou naquele último dia: se aparta de mim, você está em pecado. Não é por causa que você está no altar, dentro de uma igreja, não é porque nós recebemos alguma coisa para fazer em nome de Deus, a gente tem que se achar melhor do que alguém, mas pelo contrário, a gente tem que se esvaziar mais ainda, porque a responsabilidade é grande. Falo com todos os líderes aqui, os que estão nas suas casas nesse momento: se esvazie e receba de Deus em nome de Jesus. Seja rico no Senhor, mas seja pobre em espírito para os homens. Seja humilde. Pobre de espírito na Bíblia quer dizer humildade. Tem um reino te esperando. Você está entendendo? Dá uma glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 23: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, erra, peca em si mesmo. E eu vou continuar o versículo aqui, que eu anotei. Se alguém se considera ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá ter glória em si mesmo. Você se engana. Quando a gente pensa ser alguma coisa não sendo nada, nós nos enganamos. Nós estamos sob a graça, nós estamos sobre a misericórdia. Amado, o ser humano é um pecador, é falho, mas o sangue do Senhor, seu Filho, nos purifica dos pecados. Mas se fosse pela gente mesmo, meu amado, o que seria de nós? Então não vem nada de você, não vem nada de mim. Então por que a gente tem que se elevar, se sentir alguma coisa? Pelo contrário, a misericórdia de Deus te alcançou. Se sinta grato por isso. Você faz parte do reino de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, ao Senhor. Então dá uma salva de palmas para Ele, meu irmão. É para Ele, não é para mim não. A gente está aprendendo. Altivez de espírito, que quando ele fala de olhos altivos, são coisas que são imperceptíveis muitas vezes. Mas são pessoas que são totalmente, entre aspas, soberbas internamente. O soberbo não é externo, aquilo que é interno é altivo. A gente precisa se esvaziar para que o Senhor possa nos usar mais. A Bíblia fala que, eu vou ler aqui, deixa eu ver, desculpa, eu me perdi. Eu coloquei aqui: não adianta a gente pregar toda hora de cruz. A gente prega. Eu estou falando, não estou falando nessa visão. A gente tem que pregar cruz toda hora. Temos que pregar, nós somos cristocêntricos, amém? Mas para algumas pessoas não adianta a gente falar isso se ela não se posiciona em se esvaziar. Porque a palavra não entra, porque ela é altiva por dentro. John Bunyan, que foi um grande pregador do século 17, escritor, me mandaram essa foto. Ele fala uma coisa tremenda: Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer dentro de ti, tu estarás eternamente perdido. Não adianta, meu amado, a gente pregar 1000 vezes, ele nasceu em Belém, falar que Jesus nasceu, Jesus viveu, morreu por você, mas se você não nascer em algumas coisas, você não chega no reino. Eu não chego no reino se eu não abrir mão de algumas coisas. Isso está dentro de cada um. Você tem a capacidade de abrir, sim. Por quê, pastor? Se Deus te separou, se Deus te elegeu, se Deus te colocou dentro da casa dele, se Deus te engrandeceu, se Deus te promoveu, é porque você tem capacidade de chegar até lá. Porque no reino de Deus só vai entrar os humildes. Se Ele te separou, é porque você tem capacidade. Ah, pastor, mas eu sou agitado. Ah, pastor, eu sou nervosinho. Ah, pastor, eu tenho medinho, como a Aninha fala. Ah, pastor, eu sou... Tem uns aí que falam um termo até chulo: estourado, eu sou nervoso. Amado, todo nervosismo, todo excesso de ira vai te levar a uma altivez.
e vai te levar a uma soberba, com certeza. Você vai se achar melhor do que alguma coisa, vai falar coisa que não deve, vai humilhar a pessoa. Você ali está cometendo um pecado. Você de repente não pode nem falar, mas está pensando, passando coisas horríveis da pessoa. Você está cometendo uma altivez, iniquidade, ninguém sabe, mas Jesus está ali. A gente tem que andar, aleluia, com a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Amado, Adão, o primeiro Adão se elevou, o segundo Adão se esvaziou. Jesus se esvaziou. O maior exemplo de humildade está em Jesus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 15, versículo 45, diz: o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão era espírito vivificante. Aleluia! Ele está dentro de você, está dentro de mim. Aviva! Espírito vivificante. Ele nos avivou. Ele nos separou. O tremendo que lá em João capítulo 4, eu vou daqui a pouco terminar, diz o seguinte: mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 23, esse último. Amado, presta atenção, Deus está procurando pessoas não espirituais, pessoas que vivem de uma forma espiritual. Presta atenção que tem muita gente que é espiritual quando entra numa igreja e ora. Tem muita gente que volta para o mundo, parece que nada aconteceu, aí entra no quarto quando está necessitado e ora. Não, amado, isso não é uma vida em espírito. Gálatas capítulo 6, versículo 25 fala: se vivemos em espírito, também andemos em espírito. Deus espera que nós andamos o tempo todo em espírito. São esses que o Pai procura, meu irmão. São esses. A gente está caminhando para isso. Eu estou nesse bolo junto com você. A gente tem que caminhar. Muitos problemas de relacionamento dentro de casa, com o filho, com o pai, é soberba, é altivez. Os atritos que vêm dentro da igreja, você vai ver lá, não é dinheiro, é ensoberbecimento, é altivez. Ah não, pastor, Deus falou comigo, eu vou sair da igreja, sei que, sai com o nariz em pé, quando vê se perdeu, foi altivo, foi soberbo. Não tratou devidamente a autoridade que estava ali, não que eu seja alguma coisa, fosse um diácono. A gente tem que olhar, aleluia, da forma como Jesus olha, meu irmão. E a gente tem que buscar para isso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É isso que eu quero convidar você, meu amado. Quando Jesus, ele encontra um coração dentro de você, sabe, espaço para trabalhar, a riqueza do Senhor entrou dentro de você e dentro de mim. Sabe por quê? Porque Ele encontrou pobreza de espírito dentro de você, humildade. Aí Ele toma teu corpo todinho e você vira um instrumento do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então seja rico nas coisas do céu. Uma coisa tremenda que a gente está pregando sobre esse versículo de Provérbios 16, capítulo 18, que a soberba procede, a ruína e altivez de espírito a queda. Presta atenção. Soberba é um substantivo e um adjetivo. Substantivo é aquilo que evidencia, aquilo que dá essência, aquilo que dá nome a um lugar, a um objeto, né, a um ser. Isso é substantivo. E adjetivo é aquilo que qualifica. Amém? Vamos voltar lá na etimologia. Quem é de escola, aquilo que qualifica com qualidades ou defeitos esse substantivo. Você é uma pessoa, é um substantivo, pessoa. Ana, substantivo. Mas interessante que a altivez é só substantivo. Você não pode qualificar aquilo que você não vê. Tem essência, tem forma, está dentro dela. Você normalmente qualifica alguma coisa que você vê, que você sente, que você observa. Altivez é só substantivo. Tem muita gente que é altiva. O ser, a essência, ela é, mas você não vê. Está dando para entender o que eu estou falando aqui, o mistério?
Foi isso que Deus falou no meu coração quando eu fui estudar isso. Que nós venhamos a entender isso essa noite. A gente tem um ano aí de 2024 tremendo. A gente pode aproveitar muita coisa. Vem para cá, Ministério de Música. Todos do Ministério podem subir. Eu queria que essa noite fosse uma noite de, sabe, assim como Jesus. A gente, quando vai passando os dias, quando vai passando, vivendo certos momentos, a gente não percebe, mas a gente vai se elevando e se inflando em circunstâncias e situações. E para que Deus venha habitar e falar com você, a gente tem que estar vazio, assim como Ele se esvaziou por você e por mim. Eu queria que essa noite fosse uma noite de entrega, uma noite que nós venhamos a nos esvaziar, uma noite que nós venhamos a nos entregar ao Senhor no altar. Senhor, vê se é em mim um caminho mau. Falar com o Senhor isso. Ah, pastor, mas que caminho mau? Eu cheiro, fumo, eu roubo. Não. A altivez que está no teu coração, isso é um pecado. A soberba, de repente, uma atitude que você tomou com teu pai, falando grosso com ele, você se elevou. Você é um soberbo, você é um altivo, e você não está nem pensando nisso. O trato que você dá com o seu cônjuge, o que você pensa da pessoa que está do teu lado, do seu vizinho, dentro da igreja com o irmão teu, você de repente está sendo altivo. Ah, pastor, mas as coisas não rompem, porque tem uma essência ali, e precisa muitas vezes ser quebrado. Todos nós falhamos muitas vezes nisso, mas que seja hoje uma noite de entrega ao Senhor no altar, amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dá um glória a Deus. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. É uma noite de entrega, é uma noite que nós estamos sendo tratados. Amado, se você entendeu isso, se você abrir mão no altar, toda espécie de altivez, e pedir: Senhor, me faz ser um coração humilde, um coração simples, um coração ensinável, um coração que o Senhor pode trabalhar, um coração, meu Deus, que nós perdoamos com facilidades, um coração que nós venhamos, sabe, não achar o outro inferior a gente. Aleluia, Deus vai te exaltar soberanamente, sobremaneira esse ano, sobremaneira. Quando nós nos esvaziamos, eu creio que Deus tem um trabalho dentro da gente, e as coisas vão começar a acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sou soberbo, eu não sou altivo. Amado, então vem no altar para agradecer o Senhor, o trabalho que Ele está fazendo na tua vida, para manter, para que você venha crescer a cada dia. O ano de 2024 promete, em nome de Jesus. Eu convido a você se esvaziar no altar. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, em nome de Jesus. É uma noite de derramamento.